quem trabalha constrói, quem não trabalha dilapida, entende? Então, a minha linha de raciocínio é sempre mostrando muito para o empresário a questão lógica de finanças, porque o empresário tem que entender de dinheiro. Sim. Se ele não entender dinheiro, ele é um empresário mediano para ruim, né? Mas o que acontece? Quando eu falo do seguro que formata uma reserva, se a gente para pensar, é uma negociação minha com a seguradora se eu quero rescindir aquele contrato para reaver aquele valor. O que é o valor do resgate? As pessoas confundem. Ah, é um investimento, tem uma correção financeira? Não. Olá, meus queridos e minhas queridas, eu sou Saulo Mequiles e esse é o Rainmakers, o podcast onde você aprende através de histórias inspiradoras de quem já fez chover. E hoje eu tô aqui com um cara que é um baita especialista no ramo de seguro, já foi premiado 13 vezes com prêmios internacionais, 10 vezes foi classificado aqui no Brasil como um dos melhores, entre os top 5 melhores consultores do ramo, 5 vezes no mundo. Então assim, o cara sabe tudo. A gente vai falar hoje aqui sobre o planejamento patrimonial através desse instrumento tão importante, tão necessário, que é o seguro. A gente está aqui com o Ícaro Hollenberg. Obrigado, meu irmão, por estar aqui. Eu que agradeço. Para mim é uma honra estar aqui com vocês, os feras do mundo jurídico, né? Então é uma grande honra que estar trocando essa figurinha, batendo essa bola aqui. Acho que a gente tem muito aí para agregar e para conversar aí. Show de bola, meu irmão. Obrigado. E para temperar ainda mais essa conversa, a gente está aqui com o co-host Léo Tavares, meu querido amigo, meu querido sócio, que a gente vai falar de planejamento patrimonial. O Léo é o cara para falar disso. Bem-vindo, obrigado. Muito obrigado, meu amigo. Basicamente, a gente vai fazer alguma interseçãozinha entre o planejamento patrimonial acessório e as ferramentas financeiras e de seguros. Acho que o Ícaro vai agregar bem pra gente, viu? E por que todo empreendedor precisa pensar nisso? No final das contas, Sem dúvida. Estamos aqui sempre pensando nos empreendedores. Quem é Ícaro Hollenberg? Bom, o Ícaro Hollenberg é o pai da Mel, primeiramente, né? E agora pai da Maia, que tá na barriga. Maravilha, meu irmão. Parabéns. Obrigado. Casado, apaixonado por bichos, fazenda e apaixonado por seguro. Há 10 anos no ramo. Construí minha vida no meio do seguro, tenho uma gratidão absurda por isso. E eu digo que eu faço o que eu amo, eu não trabalho, eu faço amigos. E quando você tá com esse propósito, acho que tudo facilita, né? Levar na vida. E é isso, empreendedor também ao mesmo tempo, tem algumas outras empresas paralelas, mas hoje, principalmente, meu principal negócio ainda é o seguro. Show de bola. A gente vinha conversando aqui no começo que existe uma diferença de maturidade, né, Ícaro, dos mercados Estados Unidos, Japão, em relação ao Brasil. O Brasil ainda é um mercado que enxerga o produto do seguro com muitas restrições, né? Enquanto isso lá fora já é muito mais avançado. Explica um pouquinho disso pra gente. Exatamente, Saulo. Até surpreende, né? Porque quando você olha os países do primeiro mundo, 90% das pessoas residentes lá normalmente tem algum tipo de seguro de vida. Até mesmo porque são produtos muito mais completos do que a gente conhecia no Brasil. Mas essa barreira já foi quebrada e já tem um tempo, né? Então, eu até costumo dizer que um dos motivos pelos que os países de primeiro mundo são de primeiro mundo são porque são países securitizados. E por que a gente ainda tem esse preconceito aqui? Por que a gente tem essa barreira aqui ainda a ser quebrada, né? Não sei se é uma superstição aí do brasileiro, que não gosta de tratar de coisa ruim, mas eu acho que alguns assuntos são necessários. É prevenção, né? Exatamente, são necessários a gente resolver antes de acontecer, né? O remediar pode ficar caro. Para a gente dar um panorama assim para o empreendedor que está assistindo a gente, quais os ramos dos produtos de seguro que você acha que faz sentido para o empreendedor ter? Só para a gente pincelar. Bom, como eu sempre digo, né? Igual avião, seguro. Quando cai a máscara de oxigênio, você primeiro coloca em você, né? Então hoje já tem uma gama muito grande de produtos de proteção em vida, proteção de capacidade produtiva, onde me dão amparos financeiros em momentos de adversidades, né? Hoje, até depois do Covid, as doenças cardíacas aumentaram exponencialmente. Não tem como dizer se é por conta de vacina ou por conta de Covid. Algumas pessoas têm essa relação, mas enfim, não temos dados ainda por qual dos dois motivos mas que por conta do Covid, com certeza. Então, são estruturas que a gente consegue prevenir o empreendedor e proteger o seu patrimônio. Porque se eu tenho alguma eventualidade em vida que possa custar a minha vida, naturalmente eu vou recorrer a um patrimônio já constituído,
né? Isso é fato. Eu digo que nesse momento eu tenho duas curvas. Se eu tenho a curva de recuo de receita, eu vou ter a curva de aumento de despesa nessas questões e eu vou ter que recorrer a algum patrimônio. Ícaro, o plano de saúde é importante? Demais eu tenho e manterei, mas eu até brinco, né? Se as mulheres hoje, quando vão procurar uma dermatologista, vão na que não está no plano de saúde porque são mais especialistas, quando eu vou tratar da minha saúde em algo que possa ocorrer numa fatalidade maior, eu vou buscar um médico dentro do plano ou eu vou buscar um especialista de ponta fora do plano. Então, que aumenta a minha probabilidade aí de cura, de resolver aquele problema imediato. Então, primeiramente, eu acho que a gente tem que proteger a gente mesmo, né? E, naturalmente, o seguro de vida, numa extensão maior, numa ocasião mais grave, numa fatalidade maior, eu tenho lá a garantia para quem fica, né? Para minha família, para resolver aí os outros problemas nesse sentido. Eu era uma dessas pessoas que, cara, acho que tem a ver com a nossa cultura, né? De, como você falou, não tratar muito de planejamento de algo que é ruim, que é o evento morte ou doença, esse tipo de coisa. Mas eu vou te dar um depoimento que você deve ouvir dos seus clientes sempre, que é assim, cara, meu primeiro filho nasceu, mudou completamente. Fui procurar, o Léo deve ter passado por isso também, fui procurar seguro de vida, porque agora não sou só mais eu, né, cara? Agora tem bebês, crianças que dependem de mim. Então, esse é um ponto que eu gostaria que você abordasse. E o outro empreendedor é um tomador de risco. Então, na minha cabeça, assim, para eu tomar risco lá fora, é muito melhor eu sabendo que aqui dentro da minha casa as coisas estão com menos risco, né? Sim, com certeza. Na verdade, eu digo que até um pensamento culturalmente um pouco equivocado, tá, Saulo? Que eu penso só quando eu tenho filho. Claro que tá certo, vai fazer muito mais sentido, nossa cabeça muda, a gente amadurece imediatamente quando a gente descobre que vai ser pai, gatilho, né? É só um gatilho. É um gatilho grande, mas porém, não necessariamente eu tenho que ter dependente para ter um bom seguro de vida. Eu posso simplesmente não querer me tornar um dependente. Concorda comigo? Então, quando você traz países como os Estados Unidos, por exemplo, lá fora, até por uma questão cultural, que normalmente as pessoas saem de casa com 18 anos, é tchau e benção, até mesmo porque por não ter um plano de aposentadoria público, as famílias têm que juntar dinheiro para poder viverem lá na terceira idade. Então, culturalmente, deu 18 anos, a pessoa vai para o mercado. Por que eles contratam seguro de vida lá fora quando entram no mercado? Porque eles não tiveram tempo de construir riqueza, de construir acervo patrimonial, de construir nada. Então ele já constrói um bom seguro de vida, porque o seguro te dá o quê? Uma garantia onde eu elimino a variável tempo. Sim. Então eu tenho já uma garantia, um lastro imediato, mesmo sem ter tido esse tempo de construção. E por que eles mantêm esse seguro lá na frente depois de terem filho, depois de terem constituído patrimônio? Para proteger o que foi construído. Porque se eu tiver uma intercorrência, eu tenho um recurso imediato para proteger toda a estrutura que eu já construí naquele período. Então, basicamente, eu digo que o seguro ele é uma ferramenta que serve desde quando eu não tenho condição até quando eu tenho muita condição, porque ele vai resolver outros problemas que a gente vai chegar lá no planejamento acessório. Show de bola. É uma lógica de proteção no qual a gente utiliza recursos financeiros para viabilizar essa proteção, né? E aí, olha que interessante. Quando a gente analisa... vamos lá, dado no mundo inteiro, né? Se a gente pegar os dois principais no qual a gente está mais envolvido, Brasil e Estados Unidos, né? Saiu hoje uma reportagem dizendo que a previdência privada hoje, que é o seguro obrigatório que a gente tem, né? Que ele alcança doença, morte, acidente, etc. Ela, em menos de 10 anos, com a estrutura que tem, ela não vai ter mais capacidade de pagamento. Hoje, são 2 pessoas contribuindo para cada um beneficiário. Perfeito. Então, isso tende a acabar. É uma pirâmide. Né? A gente diz que é a pirâmide oficializada, né? E Estados Unidos tem algo semelhante, até porque lá a previdência deles também não é tão significativa. Então, quando a gente pensa num seguro, eu primeiro estou pensando num planejamento, né? Então, eu estou tentando viver a partir de tentando antever um evento futuro que não é tão agradável para mim e que, caso ele venha a acontecer, ou seja, um planejamento, eu tenho uma segurança, né? Que, se Deus quiser, não vai acontecer, né? Mas eu tenho uma garantia. Esse era o ponto que eu ia chegar. Então, dentro do equilíbrio financeiro, eu queria explorar um pouco mais de você, Ícaro. Como que você consegue demonstrar para as pessoas que o pagamento de um valor que é infinitamente menor do que aquele que ele poderá receber lá na frente, no caso de eventual sinistro, né?
se viabiliza por si só, do tipo, cara, eu tô todo mês desembolsando algum valor. Dentro desse cenário de segurança, mais a capacidade financeira, mas isso faz sentido ou não faz sentido para mim? É legal, não é? Como é que você enxerga essa situação toda? Bom, eu costumo tentar mostrar para os meus clientes, principalmente os empresários, como um benefício que a empresa está gerando para ele, certo? Porque acaba fazendo muito mais sentido. Se você pega numa estrutura, vamos supor aqui que um empresário que ganhe 30 mil reais, uma média aí, 20 mil reais que seja, perfeito? Se esse cara for pagar R$1.000 por um seguro, quando ele pensa que ele está tendo uma parcela de R$1.000 por mês, ele está falando, poxa, eu estou pagando R$1.000 por mês a mais dos custos que eu já tenho. Ele entende aquilo como um valor alto no pagamento. Se ele inverte a linha de raciocínio dele e ele pensar, poxa, se eu em vez de tirar 20 mil reais por mês, eu tirar 19 mil, mas tirando 19 mil, se eu vier a faltar amanhã, minha família tem 2 milhões. Se eu optar por receber 19 mil e eu tiver uma doença grave, eu tenho 1 milhão, 1,5 milhão imediatamente para me curar. Se eu tirar 19 mil e eu ficar internado, eu vou receber o proporcional à minha receita se eu estiver dentro do hospital. E por aí outras questões. Qual que faz mais sentido a minha remuneração? Tomar risco, vivendo kamikaze, que eu digo, recebendo 20 mil por mês, ou ter uma segurança, uma tranquilidade financeira, garantir a minha família, garantir a minha empresa, porque a empresa também pode sofrer na ausência, né? E muito. E muito, né? O empresário diz isso lógico, muito bem, que é né? a maioria dos brasileiros. Exatamente. Qual que faz mais sentido? A grande questão é, quando eu falo da pirâmide de Maslow ajustada para o mundo securitário, eu digo que aqui no Brasil a gente inverte ela, né? A pirâmide de Maslow é a pirâmide das necessidades básicas. Então, quando eu trago ela para o mundo securitário, eu digo, lá no topo tá o quê? A cervejinha, a micarê que tem hoje, o show do Gustavo Lima, o tardezinha, a viagem de feriado, que são coisas que eu posso abrir mão sem perder minha dignidade. Depois vem meu carro, tem um carro melhor, um carro mais potente, depois vem a moradia e depois vem o seguro de vida. Essa é a ordem correta, é como o americano leva a vida dele. Porque como é que é a mentalidade do americano? Se eu tiver um aperto financeiro, eu posso abrir mão da minha cerveja, do meu churrasco, da minha viagem, eu vou ter dignidade. Eu posso comprar um carro mais barato, posso andar de Uber, porque eu vou trabalhar para voltar. Eu posso mudar para um bairro menos nobre, eu posso mudar para uma casa menor, porque eu vou trabalhar para voltar. Mas se eu não puder mais trabalhar? Entendeu? Então, primeiro eles protegem a capacidade produtiva. Quem trabalha constrói, quem não trabalha dilapida. Entende? Então, a minha linha de raciocínio é sempre mostrando muito para o empresário a questão lógica de finanças, porque o empresário tem que entender de dinheiro. Sim. Se ele não entender de dinheiro, ele é um empresário mediano para ruim, né? Então é a forma que eu encontro assim de colocar isso sempre como não uma despesa como despesa, mas um investimento na garantia, nas proteções criadas ali naquele momento. Até porque o empresário ele tem alergia a custo, né? Então se colocar como custo, ele vai olhar que aquilo, pô. E a gente se acha meio imortal, meio invencível também, né? Então o raciocínio é sempre, no teu exemplo eu vou gastar R$1.000, mas isso nunca vai acontecer comigo. É a síndrome do Iron Man. Exatamente. Acontece com os outros, mas comigo não. Meu vizinho. A gente só esquece que a gente é vizinho do vizinho. Cara, e é uma estatística que ela é baixa e tal, mas a consequência ela é extremamente gravosa, né? Então a gente não pode brincar com isso, tem que ser uma coisa séria. Eu costumo dizer que eu nunca vi ninguém quebrar porque pagou um seguro. Mas já vi muita gente quebrar porque não pagou um seguro. Essa é boa. Eu vou explorar de vocês como é que conecta, então, um planejamento patrimonial dentro de uma sociedade com seguro. Mas antes eu vou só lembrar você que está assistindo a gente para curtir, para comentar esse vídeo, para compartilhar e lembrar também de fazer o agradecimento para os nossos patrocinadores que fazem o Rainmakers acontecer, que fazem com que toda essa estrutura de qualidade, de vídeo, de áudio, de conteúdo, de pessoas boas como o Ícaro, cheguem até você, que é extremamente essencial esse conteúdo para todos os empresários que estão assistindo a gente. Então, os links dos nossos patrocinadores estão aqui no link, clica lá. E lembrando do nosso agradecimento especial à Advalorem Contabilidade, que é o tipo de prestação de serviço que literalmente todo empresário tem que ter e tem que ter um bom contador do seu lado. E a Advalorem está aí para prestar esse serviço de altíssima qualidade. Vai lá, Léo. Simbora. Não, puxando o gancho já para esse papo. Olha que legal. Quando a gente fala, o empresário
tomador de risco, né? Ele acha que nunca vai acontecer com ele, mas nunca vai acontecer com ele uma doença grave ou um evento morte antecipado, né? Mas eu garanto é que ele não colocou nesse balaio todo a possibilidade de um divórcio, a possibilidade do falecimento de um sócio, a possibilidade de uma dissolução da sociedade parcial. Perfeito. E aí, Aí olha, de sócio querer sair, né? Não quero mais. Tipo, só isso. Ou simplesmente a gente tá considerando uma hipótese onde tá tendo um divórcio. uhum. Né? Vamos lá, se a gente considerar, só para o pessoal ficar alinhado do ponto de vista jurídico, como é que é a situação, né? Eu e Saulo sócios, eu e Saulo, cada um com suas respectivas esposas, se porventura um de nós se divorciar, em tese, dentro da sociedade que temos, a minha esposa, se o regime for da comunhão parcial de bens, seja pelo casamento ou da união estável, minha esposa tem metade daquilo que vale as minhas cotas. E Então, tá definido, não adianta discutir. não tem Não tem regra pra onde. legal, não tem o que fazer. Então, se a gente pensar, eu tenho 50% de uma sociedade, o Saulo tem 50%. Eu casado, Saulo casado. Um de nós dois divorcia, a minha esposa, ou a esposa do Saulo, aquele que divorciar, vai ter direito a 25%, que é 50% da minha parte, né? E aí, quando a gente começa a pensar nesse cenário, eu posso definir hoje, num contrato social, regras de dissolução da sociedade. Mas eu garanto que, e pode até fazer esse exercício em casa, viu? Peguem, para você que é empreendedor, pega o teu contrato social e eu garanto que ele está prevendo que em caso de morte o sucessor entra, que em caso de divórcio a esposa entra, que em caso de falência os sucessores poderão entrar, enfim, você está prevendo uma hipótese que possivelmente você não quer. Que é assim, você vai ser sócio não mais do teu sócio, vai ser sócio da esposa do teu sócio, do filho do teu sócio. Da sogra do Da teu sogra do teu sócio, a depender sócio. do caso. Então, isso é regra porque dentro de um modelo padrão da junta comercial, é isso que está previsto, tá? E poucas pessoas utilizam da liberdade que o contrato social dá para redigir aquilo que efetivamente quer. Então, considerando que 90 e tantos % das sociedades tem um modelão de contrato prevendo que vai ter, numa eventualidade dessa, vai ter alguma situação que ele não concorda, a gente tem seguro, né? Exatamente. E aí eu começo a pensar em estratégias não jurídicas, mas de produtos financeiros como o seguro para me ajudar. Me explica mais um pouco sobre isso, Igor. Bom, o seguro ele está muito evoluído, né? Algumas empresas já trouxeram para o Brasil o conceito americano de seguro, que é o seguro como mais uma forma de patrimônio, que é o seguro vitalício. O que é o seguro vitalício? Ele é um produto que eu tenho prazo de pagamento, mas eu não tenho prazo de validade. Eu quito um seguro um determinado tempo, que eu chamo de operação financeira, lastrado no seguro, porque ele é um patrimônio efetivamente, só que ele se comporta, ele tem características que nenhum outro patrimônio tem. Por quê? Primeiro é um ativo alavancado. Se acontecer uma coisa no primeiro dia, está lá disponível o recurso integral para a família e está quitada a apólice. Se tudo deu certo, é o que eu espero para vocês e para mim, cheguei no 10º ano ali, no 5º ano, depende do 20º ano, dependendo de cada planejamento, eu quitei um patrimônio. Só que o que é o seguro vitalício? Ele é um seguro que eu quitei um patrimônio, porém, eu ainda tenho o direito, se eu quiser em algum momento, de fazer o resgate daquela apólice parcial ou integral e acabar com aquela apólice, por algum motivo específico. Faz sentido? Transformar em dinheiro. Transformar em dinheiro. Olha. Faz sentido? Depende do momento, depende de cada questão, enfim, pode fazer ou pode não fazer. Mas o que acontece? Quando eu falo do seguro que formata uma reserva, se a gente para pensar, é uma negociação minha com a seguradora se eu quero rescindir aquele contrato para reaver aquele valor. O que é o valor do resgate? As pessoas confundem. É um investimento, tem uma correção financeira? Não. Não é. O seguro, quando eu falo do resgate, o resgate ele é uma provisão matemática de benefício a conceder. O que significa? Ele é um percentual do meu capital segurado. Pensa comigo, Saulo. Se eu tenho hoje 39 anos, com 49 anos eu tenho mais chance de morrer do que hoje. Claro. Com 59, mais chance de morrer do que hoje e assim sucessivamente. Você concorda comigo que aquela seguradora, se é um contrato vitalício, ela tem que pagar aquele ativo em algum momento da vida? Não tem como ser diferente? Você concorda comigo também que a cada ano que passa, a probabilidade de eu morrer está aumentando? Sim. Então é como se ela fosse aumentando a oferta para comprar o meu risco de volta. Então, teoricamente, é uma negociação. Só que o produto final, ele é o quê? O seguro de vida, que é o direito de terceiros.
Então, aquele ativo proveniente da estruturação dentro de uma pólice de seguro de vida, ele não entra nem em partida de mês em caso de resgate. Sim. Porque não é o objetivo final dele. Então, de certa forma, eu estou resolvendo um problema que ele pode ser da empresa, e aí estratégias que a gente deve discutir aqui, só que eu também estou criando mecanismos para mim para diversas questões. Por isso que eu costumo dizer que, principalmente o seguro como patrimônio, que é o que eu chamo de seguro vitalício, ele acaba sendo uma ferramenta coringa dentro de um planejamento financeiro. Porque ao longo dos anos eu posso ir manobrando ela para caminhos diferentes do que ela foi formatada lá atrás. E essa informação é interessante, porque então o seguro não é rígido, né? Eu contratei ele aqui de uma forma e no curso do tempo eu posso ir modulando ele, de acordo com a minha necessidade. De forma nenhuma ele é rígido. Inclusive, esse é um argumento que a gente usa muito com o empresário. Quando a gente fala de sucessão para compra de cotas, por exemplo, eu posso ter um seguro se eu sou seu sócio e eu venho a morrer, uma fatalidade, eu posso ser casado em separação total de bens, mas eu tenho herdeiros. Cônjuge, filha. Eu tenho uma filha de outro casamento, então naturalmente é a tutora dela que entra nessa discussão, então eu tenho alguns problemas aí evidenciados. A gente tem estratégias que a gente estrutura seguros, onde a empresa paga e a empresa é a beneficiária. Para quê? Para compra de cota de sócio, certo? Perfeito. Só como eu estou falando do seguro vitalício, está tudo bem com a gente, dentro dessa estrutura, depois dele quitado, a gente pode definir no acordo societário que aquele valor formatado do resgate, formatado da apólice de seguro de vida, ela pode ser, inclusive, a primeira parcela do meu pagamento que vocês têm que me pagar se eu quiser sair da sociedade. Ou até tudo, né? Ou até tudo. Ou, se não puder integral, vocês dois também têm dentro da apólice de vocês outro valor que vocês podem dispor naquele momento, se vocês não tiverem capital para comprar a minha cota, no caso da minha família. Então, eu tenho diversas ginásticas que eu posso fazer ao longo do caminho, que ela pode servir para momentos diferentes. Aí chega em algum momento, eu tive um problema com a empresa entrou em RJ, por exemplo. Aquelas apólices eu posso converter elas para pessoa física, certo? Tiro em comum acordo entre os 3 sócios, e naturalmente eu tenho uma apólice na pessoa física, não é mais na pessoa jurídica, porque se eu estou em recuperação judicial e o valor, eu morro e o valor entra na empresa, aquele valor está bloqueado. Eu converto ela para pessoa física e passo os beneficiários para os meus herdeiros, meus respectivos dependentes, que seja. Então existe diversas manobras que a gente pode ir fazendo ao longo do tempo que facilitam muito esse trâmite, esse processo. Deixa eu tentar fazer um esclarecimento aqui para concretizar o que a gente está falando. Quando você tem uma sociedade e caso o seu sócio queira ser retirado da sociedade, que é um direito dele, ou caso ele venha a falecer, é preciso que, no caso de falecimento, ou o herdeiro, como a gente estava falando, ele vai virar sócio, porque aquele patrimônio era do sócio e vai passar a ser do herdeiro, que é isso que o Léo estava colocando. Se você não fez nenhuma alteração no seu contrato social, você pode vir a ser sócio da sua sogra, que pode ser herdeira do seu sócio, né? Esse é o exemplo que a gente está brincando. Ou se houver a previsão no contrato social, você tem que pagar o valor equivalente das cotas para os herdeiros do seu sócio. Então, de uma maneira ou de outra, a sociedade vai ter que despender de um patrimônio, seja ele as próprias cotas ou o valor líquido correspondente das cotas, para pagar para os herdeiros. O que o Ícaro está colocando aqui na maioria gigantesca das vezes, essa sociedade não tem caixa para custear a retirada de um sócio ou o falecimento dele. Até porque isso, se não tiver no contrato social previsão diferente, é 90 dias que tem que pagar. Dias. Então, qual a sociedade brasileira que está preparada com um caixa planejado para, em 90 dias, pagar isso, que às vezes é 50% do patrimônio da sociedade? Uma das ginásticas que o Ícaro está colocando aqui é ter um produto financeiro, que é o seguro, que vai custear esse valor. Exatamente. No evento morte ou numa retirada de sócio, não é isso? Perfeito. Antes de chegar aqui nesse podcast, estava numa reunião que um dos sócios de um grande distribuidor de bebidas aqui de Brasília, ele teve esse problema agora. Ele perdeu um sócio com 44 anos de câncer. E eles tiveram que comprar imediatamente a cota da esposa. No caso, eles até tinham caixa, ele com outro sócio. Só que hoje, eles estão no momento completamente descapitalizados e de maior risco, naturalmente. Porque tiveram que resolver isso em 90 dias. Por falta de um planejamento sucessório, de onde poderia ter vindo o ativo para poder resolver esse problema. E aí, Léo, onde entra o planejamento societário, né? O planejamento da sociedade. O planejamento
patrimonial da sociedade e dos sócios, e aí combinando com o seguro, né? Posso dar uma dica? Vai. Eu gosto de vir aqui e o Saulo sempre fala, porra, mas tu entrega o ouro toda vez pro pessoal, eu vou entregar. Então, ó, anota agora, é o momento de caneta, tá? De graça, anota aí, de graça. Porque eu não tô aqui com papel de advogado, eu tô aqui com papel de co-host só, né? É Advogado isso, geralmente é isso. cobra, eu não vou cobrar pra te dar essa dica, né? Mas olha que legal. Como é que você estrutura isso aqui, tudo que a gente conversou até agora? Você vai pegar o seu contrato social e vai dizer que, em caso de falecimento, tá? As cotas serão avaliadas a um valor X, muito baixo esse valor, a depender do tamanho do seguro que você contratar, pode colocar que ela será avaliada a R$1, tá? E já indica obrigatoriamente que existe um seguro para fazer frente a essa diferença. Perfeito. Tá? Então a gente tem lá, digamos, eu tenho X cotas que valem R$1 milhão, tá? Eu digo que oficialmente essa cota, no caso de falecimento, será paga aos herdeiros pelo valor de R$1 e que o seguro vai pagar os 999,999,99, tá? Ah, Léo, e se o seguro não for capaz de alcançar os 99999? Ok, então alguém vai ter que pagar a diferença, mas ela é muito menor, tá? Ela é muito menor. É uma coisa meio lógica, é melhor você sair de 999 ou sair de zero, É né? isso. Então, isso tem que constar do contrato social ou minimamente de um acordo de sócios, porque se você não formaliza, pode ser que o herdeiro ele se beneficie do valor das cotas mais do valor do seguro. Tá? Por isso é importante regulamentar isso da forma mais adequada possível para que não tenha esse tipo de problema. Inclusive, isso é determinado pelo seguro sucessão. Justamente porque a empresa paga o seguro e quem é o segurado é o sócio. E a empresa recebe o seguro para poder a estrutura do caixa que vai sair para aquela compra tá toda determinada. Entendeu? Porque tem muita gente que, não, mas existe um acordo ali de confiabilidade. Eu vou colocar direto pro meu sócio para ele poder comprar as cotas. Coisas que não pode fazer, tá? É isso. O que não pode fazer. Isso aí é o seguinte, enquanto tá todo mundo vivo, as coisas podem ser... Ou quando tá todo mundo ganhando dinheiro, porque na hora que quebra também, na hora que dá algum problema, isso exatamente. Então eu sempre aconselho que as coisas sejam feitas da forma correta, né? Exatamente determinado, como você falou, acordo societário, estipulando o número da apólice que é para se efetivar isso, a empresa como responsável pelo pagamento, a empresa como beneficiária, esse valor sai do caixa da empresa para comprar a cota, depois de tudo estruturado. A gente está tratando aqui de questões de planejamento que elas não são triviais. São um planejamento, né, que envolve uma certa complexidade. Daí você contratar o seguro, ter todo o trabalho, o dispêndio e pecar na hora de formalizar isso no acordo de sócio. Por isso que tem que ter um bom advogado nesse momento, né? Que é não onde muita gente peca. Exatamente. Não vai dar certo. O que mais, Léo, que você tem aí para trazer para gente? Cara, esses dias mesmo um cliente procurou e falou, Léo, eu tenho um acervo patrimonial X que não era extremamente relevante. Ele tinha uma excelente relação com os filhos, tá? Os filhos já mais maduros, inclusive com netos e tudo mais. E ele me procurou, Léo, eu quero esse negócio de hold, esse negócio de hold. Aí eu, tá, vamos aqui pra gente conversar. Quando eu entendi o projeto dele, ele era um cliente com um potencial muito grande de fazer basicamente seguro e transferência direta dos bens dele. Porque muitas vezes o pessoal vem muito enraizado com aquela lógica de hold, porque hold, se eu falar mais 3 vezes, aparece aqui no meu WhatsApp já alguém me vendendo na hold, né? Sim. Então, o pessoal vem muito enraizado com essa lógica e eu costumo dizer, e eu bato nessa tecla com muita força, hold não é para todo mundo. E não é mesmo. Assistir o seu podcast. E não é. Mas a maioria das vezes a gente consegue fazer um excelente planejamento patrimonial sucessório com ferramentas financeiras como seguro. Então, nesse caso, como ele tinha um risco, na verdade, ele gostaria de se proteger de um risco que seria basicamente de custo para minha sucessão, então o que a gente sugeriu? Contrata um seguro. Exatamente. E se a gente for parar para pensar, é uma forma extremamente barata de se resolver um problema. E aí eu tenho algumas características que são bem interessantes nesse sentido desse cliente que você me comentou. Hoje um custo de um inventário no Brasil, em média, ele vai girar em torno de 15% do valor do patrimônio. Isso tende a subir agora com a reforma tributária. O Haddad já deu algumas pílulas aí de que isso vai acontecer. Não tem para onde a gente correr. Pensa o seguinte, se eu estou falando uma pólice vitalícia, Léo, a depender da idade,
A pessoa vai disponibilizar ao longo de X anos 35%, 40%, 50% do valor determinado como seguro. Ou seja, ela já reduziu o custo e se organizou para dispor esse valor. Correto? O seguro, se as pessoas não sabem, ele é pago sem tributação. Ele é pago limpo, ele não tem R$1 de tributação. E Ou não seja, entra no inventário. Exatamente, ia chegar lá. Eu reduzi custos nas duas pontas. E ele é um ativo que não passa pelo processo de inventário. Independente do que... Porque as pessoas confundem processo de inventário, as pessoas acham que é transferência de patrimônio. Não. Inventário é para se apurar direitos, deveres e obrigações, dívidas, tributos. Tem que se pagar o tributo com um valor, e o ideal é que seja externo ao inventário, ou seja, a viúva ou os filhos têm que ter esse valor em caixa, porque senão tem que se judicializar novamente, certo? E o que sobra dessa matemática fica para a família. Inclusive, se as dívidas forem maior que o patrimônio, ele não deixa nada. O seguro não. O seguro ele caminha por fora. Ele é um ativo que ele é pago a quem eu determinei, no percentual que eu determinei, podendo fazer, inclusive, compensações de acordo com o fluxo familiar de cada um, certo? E ele vai direto para o meu beneficiário sem questionamento. Então, ele tem previsibilidade, porque eu já sei o valor que vai. Ele é um ativo completamente desburocratizado e líquido. Esse era o ponto que eu queria abordar. Às vezes a família ela até tem um patrimônio. Às vezes o patrimônio é até relevante, mas ele não está líquido. É cultura do brasileiro, o cara investe em imóvel, um monte de coisa, às vezes até aplicação financeira que não tem uma certa liquidez, e aí ele vai ter que arcar com um custo de 15% a 20% deste patrimônio, que ela em tese tem, mas não está líquido, não está no banco. Então tem que vender o imóvel, aí baixar preço e tal, enfim. Essa falta de liquidez só por si só já vira um grande problema, né? Normalmente, se você vai comprar um imóvel dentro de um processo de inventário, esse imóvel está desvalorizado. Com certeza. Vai pagar mais barato nele. Normal, eu não preciso nem dizer por quê. Isso é muito claro, né? É muito óbvio. Então, se você tem essa estrutura para você liberar esse capital, o que eu fiz hoje até com história de advocacia? Tá? Um advogado, onde o filho dele está dentro do escritório, ou seja, ele já tem uma herança do negócio em geral, uma herança profissional. O escritório tem um bom nome em Brasília, não vou citar, mas é um escritório que tem um bom nome em Brasília, é relevante. Ele tem outras duas filhas que não estão dentro do escritório. Ele chamou o filho dele na mesa e falou assim: estou fazendo uma apólice vitalícia, porque é um patrimônio, né? Vai ser pago em algum momento, contemplando as suas irmãs. Porque você já tem a herança profissional aqui dentro. Então, é uma forma compensatória dentro da minha estrutura. E o filho, obviamente, ok, tá certo, e é isso. Então, tem algumas manobras que a gente consegue fazer. Eu digo que o seguro vitalício, eu chamo muito ele de seguro perfeito. Por que seguro perfeito? Porque ele tem que ser pago em algum momento. Ele não é um ativo a fundo perdido. Ele é alavancado e em algum momento eu tenho que disponibilizar, só não sei quando. O fator morte, ele vai acontecer. Só não sei quando, né? Então, é uma forma organizacional, como a gente comentou. Sim. O que a gente tem de melhor que os americanos para poder entender que não precisa, sendo que lá todo mundo tem, né? Então, lá nos Estados Unidos é muito comum, até mesmo porque a carga tributária lá é muito mais alta. Sim. Hoje nós temos a carga tributária mais baixa do planeta Terra. Para a sucessão, né? É isso que ele está falando. Para a sucessão. Sim, ITCMD, desculpa. Pelo amor de para a Deus. sucessão. Vou me redimir. Hoje o nosso imposto de transmissão, causa morte e doação, é o mais baixo do planeta Terra. Então, por que não me organizar para isso? Agora, mesmo sendo mais baixo do planeta Terra, ainda é muito alto quando eu coloco na conta todos os custos, né? Quando eu falo de tributo, naturalmente ele é caro. Esse exemplo de escola de advocacia me trouxe um outro questionamento que, assim, a gente está falando de sociedade aqui, em que os sócios, no nosso exemplo, são sociedades em que o sócio, a figura daquele sócio em si, ela não é tão importante nos nossos exemplos. Mas existem sociedades que, se aquele sócio sair ou morrer, a sociedade acaba. É a pessoa-chave. Porque ela é a pessoa-chave, né? Você já trabalhou com seguro nesse sentido que, cara, essa pessoa daqui não pode sair e eu vou proteger, porque se ela sair, vier a falecer, tá todo mundo protegido. Sim, porque justamente é isso, protege o capital intelectual daquela empresa.
Então não tenho como, muitas vezes, não tenho como mensurar o tamanho daquele Sim. prejuízo na ausência dele. Agora, tem como metrificar o que a empresa ou os demais sócios vão receber ali dentro, a operação vai receber, para poder até procurar alguém no mesmo nível para colocar Uhum. naquele papel. Mas eu digo, tempo é dinheiro. É. Se a empresa tem um caixa, ela consegue lidar com aquele momento de forma mais Aí fácil. não é nem tanto uma preocupação de pagar os sucessores, né? É uma preocupação de substituição, Substituição. daquela pessoa-chave. Interessante. Talvez a sucessão de gestão. É. Né? Ou minimamente não deixar os sucessores passando fome. Sim. Minimamente. Olha que legal. Quando a gente pensa, cara, seguro. Cara, problema de saúde ou morte. Recebeu, né? Mas quando a gente começa a pensar em soluções que essas premissas básicas, simples, podem ajudar a gente, um caso bem interessante. Um ser humano, não vou nem definir o gênero, tá? Um ser humano me procurou porque ele era casado com 2 filhos e tinha um filho fora do casamento, que não era reconhecido. E ele falou que não tinha condição de reconhecer, mas ele queria contemplar o filho dele por meio de algum cenário em caso de sucessão. Eu falei, não tem nenhuma chance de você contemplar esse filho sem reconhecer ele. Não da figura do ponto de vista jurídico, porque ele é um não filho. E ele não queria abrir mão de disponível, não queria utilizar nenhuma das ferramentas legais que a gente tinha. Seguro. Sim. Eu tive um caso parecido, só que inverso. Um casal de advogados também, eu atendo muito meio jurídico, então, de advogados também, do Sul, onde o marido descobriu uma filha fora do casamento, inclusive não foi traição, tá? Foi antes do casamento. Ele descobriu. Só que um casal muito bem sucedido, e os dois são muito bem sucedidos na sua área, e eles têm duas filhas que têm uma carga emocional diferente. Sim. Né? Então a mãe daquela menina, a esposa dele, na verdade, a mãe das 2 filhas dele, ela ficou desesperada porque o patrimônio, casados em comunhão parcial de bens, naturalmente o patrimônio ia ser dividido por 3 na hora de que ele falecesse, no caso. Onde que a gente conseguiu proteger isso? No seguro. Porque o seguro ele é personalíssimo. Então, como ele é intransferível, eles fizeram o seguro no nome dele, ou seja, estão dispondo num planejamento daquele valor, que é um valor que ele vai ser transferido, alavancado, para as outras 2 filhas não terem esse problema, ou seja, uma outra forma de compensação nessa estrutura. E a vida é tão complexa, né? A gente acha que o povo que escreve novela é criativo, mas a vida é mais complexa ainda. A gente tem mais de um caso de cliente que descobriu o filho não é fora do casamento, é antes do casamento, né? E um deles, ele foi reconhecer o filho ou a filha, tipo, quando ela já tinha 17 anos, porque ele foi fazer o exame de DNA, que ele falou assim, eu tenho certeza que não é meu filho. Pode fazer o exame, não tem problema nenhum. Foi lá, fez e era filha. Então, assim, a vida desta família, emocional e patrimonialmente, mudou, virou de cabeça para baixo. Gente, a gente passou por um caso desse agora, famoso, o caso do Gugu. É verdade. O Gugu, ele deixou um testamento válido, só que várias questões foram acontecendo ao longo do tempo. Tem quanto tempo que o Gugu morreu? Tem alguns anos aí. O valor que a família recebeu até o presente momento foi uma pólice seguro. Olha aí. Será que ele era planejado? Era planejado. Só que tiveram algumas intercorrências. Surgiu o filho, surgiu fora do casamento, que não era reconhecido, surgiu namorado querendo união estável, surgiu ex-esposa querendo união estável, que embaralhou todo o processo. Hoje, o processo nosso, o judiciário do nosso país, ele é moroso, né? Então, qual foi o único recurso que entrou para a família resolver o problema? Eu digo que o seguro, quando ele é bem feito, dentro de um bom planejamento, com uma boa empresa, um bom underwriting, uma boa análise de risco prévia, para não ter questionamento, ele vai resolver problemas que nenhum outro dinheiro vai resolver. Porque ele é o primeiro a chegar. Ou ele resolve ou ele melhora muito. Exatamente. Hoje, empresas pagam seguro com 72 horas após o fato e a documentação entregue. Eu tenho 10 anos nesse mercado. Eu nunca demorei mais 72 horas para pagar um sinistro. E eu tô falando aqui ao vivo que quem já recebeu pode me questionar. Pode comentar aí embaixo se ele pode tá mentindo. comentar aí embaixo, pode me xingar.
Você viu que o Pablo Marçal falou que ele nunca processou ninguém. Acharam um processo e processaram ele, viu? 72 horas após a documentação entregue. O único que demorou mais tempo foi porque foi um médico que faleceu por conta de Covid, tá? Que é outro estudo interessante, vai chegar lá. E ele tinha sido casado, se separou e depois juntou de novo com a mesma mulher. Então, na documentação que ela me mandou, tinha diferença de nome. E aí a gente demorou um pouquinho mais de tempo para ela conseguir juntar a documentação. Aí demorou muito tempo, 10 dias. Para poder juntar a documentação, para comprovar que era a mesma beneficiária, para não correr risco de pagar para a pessoa errada. E a gente liberou. Então, tirando esse caso, que foi um caso muito específico, a gente nunca demorei mais que 3 dias. Agora eu posso falar. Boa. E o que você ia comentar aí da história do Covid? Não, é porque o Covid, existe uma regulação mundial referente ao seguro, que eventos de força maior não são cobertos pelas seguradoras, tá? Quais são eles? Atentados terroristas, desastres ambientais e pandemias e epidemias. Por quê? Para proteger o negócio, proteger a operação. Né? Imagina, um país em guerra, a quantidade de sinistro ali dentro, de óbitos ali dentro, é avassaladora, né? Então, alguns exemplos. Eu hoje, para quem não sabe, posso trabalhar com qualquer seguradora no mercado, porém, eu opto por trabalhar só com a Prudential, que é que eu trabalho há 10 anos já, certo? 11 de setembro, ela pagou todos os benefícios para as famílias de quem estava envolvido no atentado, sem questionamento, mesmo sem obrigatoriedade contratual. Brumadinho, fomos a primeira e a única seguradora a pagar sinistro sem documentação de cliente para desaparecido há mais de 7 dias. Covid, fomos a primeira seguradora que nos prontificamos a pagar o sinistro. Naquele momento, várias vieram junto, porque isso puxa o mercado, né? Mas como eram empresas que não tinham uma suficiente capital tão apurada, foram recuando ao longo do tempo, porque viram que iam acabar entrando num processo de quebra mesmo, né? Então, nós pagamos até agora um valor bem expressivo e continuamos pagando. Então, o Covid é bom a gente pensar nisso, porque muitas pessoas pensam no seguro como commodity. Então, não estou dizendo para fazer prudente, mas avalie bem a empresa que você vai contratar. Avalia o quê? Olha o quê nesse balanço, processo? Suficiente de capital, estrutura societária, quantidade de pagamento de sinistro, né? Então, hoje a gente já tem dados públicos que mostram tudo isso, né? Então, são informações que são muito importantes eu ter na hora de uma contratação. Até mesmo porque o conceito do seguro no Brasil, ele chegou de forma equivocada. É até um dos motivos porque a gente enfrentou tanto preconceito lá atrás, que agora, graças a Deus, isso não tem mais. Por quê? Lá em 2002 foi imputado no nosso Código Civil o artigo 769. Se eu pegar todos os seguros bancários hoje no Brasil, todos eles têm imputado na sua condição geral o artigo 769. O que ele diz, Saulo? Ele diz que quando eu tenho um seguro, a cada ano que passa, eu tenho a obrigação de comunicar à sociedade seguradora, logo que eu saiba, todo e qualquer fator que possa agravar meu risco, mesmo sem minha culpa. E quando eu comunico, a seguradora ela tem um contrato bilateral. Ela pode simplesmente optar por não renovar o meu contrato, porque são contratos de validade anual, né? Então, vamos lá, eu não andava de moto, eu comprei uma moto. Você acha que meu risco aumentou? Com certeza. Eu nunca tive colesterol alto e passei a ter. Passei a tomar medicamento. Você acha que meu risco cardíaco aumentou? Sem dúvida. Naturalmente. Eu tive um sobrepeso. Meu risco aumentou. Eu descobri um nódulo, um cisto. Você parar para pensar qualquer coisa, você pode considerar que o teu risco aumentou. Exatamente. Eu virei advogado. Meu risco aumentou. Verdade. O estresse foi lá então... em cima. Então, o que acontece? Hoje já tem seguradoras que vieram com o conceito americano, porque lá fora, por uma questão legal, as seguradoras não podem negar benefício, elas podem negar o cliente na entrada, que fazem a famosa análise prévia. Então, analisa o cliente, depois de análise bem apurada, dali para frente, depois de uma aceitação, averiguando, obviamente, informações, muitas vezes exames e por aí vai, dali para frente, a regra tá clara para todo mundo, o contrato se torna unilateral. Só o meu cliente pode decidir comigo, eu perco o direito de rescisão. Então, são algumas questões que são importantes a gente conversar e as pessoas entenderem isso a fundo. Até eu digo o seguinte, eu atendo muito advogado, conto nos dedos de uma mão os que pararam para ler condição geral. Vai muito na base da confiança, né? Mas é caso de Ferreira e Espeto de Pau.
Então, é uma atenção que eu chamo para quem tiver interesse numa contratação de seguro, seja ela pessoa física, pessoa jurídica, não trate o seguro como commodity. Entenda o que você está contratando. Leia ou então procure um especialista, que é o que eu sempre indico. É muito personalizável, né? Exatamente. E a gente precisa entender, pelo menos a principal recomendação que eu sempre dou é você precisa entender a aplicação e como que aquele seguro efetivamente vai conseguir te atender nessa expectativa, né? Porque dentro daquela premissa, o seguro ele vai me servir para um caso de algum problema ou no caso de morte. Mas quais são as variáveis, tempo, valor, se é todo tipo de morte, se é todo tipo de doença, né? Então tem um leque de opções que a gente precisa observar bem, né? Sim. A quantidade de clientes que falam que tem seguro, quando eu chego, eles têm seguro só para morte acidental, se for qualquer outro tipo de morte não está contemplado. Né? Então, enfim, realmente um assunto que as pessoas exploram um pouco na hora da contratação. Acho que talvez por ser um assunto desconfortável, a gente está falando de coisas ruins para acontecer para eu receber, as pessoas querem resolver aquilo rápido e não se aprofundam tanto como deveriam. Você falou aí o que olhar na hora de escolher a seguradora e o que olhar na hora lá de ler as condições gerais, as diferenças que isso vai fazer no produto. Bom, condição geral, o artigo 769 é imprescindível, a gente buscar ele, entender se naquele contrato tem ou não. Todas as seguradoras vão ter, só que algumas anulam ele por conta do... a SUSEP exige, né? Tem um modelo de condição geral, então tem que acatar esse modelo. Ela tem que dizer lá se vai usar o 769 ou não. Exatamente, mas algumas seguradoras já anulam esse 769. Outra coisa importante se averiguar, correção etária. Se o 769 está só por acidente ou também por doença, certo? Porque tem essas diferenças também. Quando eu falo de invalidez parcial, o que contempla exatamente? Porque tem algumas seguradoras que fazem por percentuais. Ah, não, eu cubro um mundo de coisas, mas 5% se eu perder a mão, 10% se eu perder... Então, são dados interessantes na hora de se aprofundar. E aí, quando eu falo de um assunto mais técnico, como balanço, por exemplo, é entender a saúde da minha empresa, que eu estou contratando, porque quando eu falo de seguro, eu tenho que pensar numa empresa que ela vai me atender amanhã, daqui a 10, 15, 20, 30, 40 anos. Eu tô com 39. Se eu tô falando de um seguro vitalício, eu espero pelo menos mais 40 anos aí de vida, né? Não sou eu que decido, mas... Mas pela estatística... É o que eu quero, né? Enfim, eu tenho que estar lá. A seguradora tem que estar viva também. Então, o que é a suficiência de capital? É a diferença entre o valor mínimo requerido, que a SUSEP exige que eu tenha para operar, e o que eu tenho de patrimônio líquido dentro da empresa. Então, aquela diferença é a suficiência de capital. Quanto é que eu tenho de garantia? Por que a Prudential pôde assumir esse risco do Covid? Porque ela tinha um lastro financeiro, ela trabalhava muito acima do que a SUSEP exigia. Sempre trabalha até hoje. Então ela teve recurso, lastro, saúde financeira para poder enfrentar esse problema. Quantas empresas não tinham? Entende? Então são... Bacana, e geralmente é um dado público, né? Porque a maioria das seguradoras estão listadas e por estarem listadas, isso tem que estar disponível em site, etc. Mas até aquelas que não estão listadas, geralmente disponibilizam isso de alguma forma, né? Sim, é um dado público. Nessa linha, Ícaro, a gente tem grupos financeiros no Brasil, né? Então é o grande banco que ele tem a corretora, ele tem a seguradora e etc e tal. Se eu for escolher uma seguradora de um grande grupo, eu olho para o balanço daquele CNPJ ou é tudo misturado? Escolhi um bancão enorme e eu estou tranquilo ou eu tenho que olhar para o balanço daquele CNPJ? Você tem que entender se esse banco, ele é a seguradora ou se está terceirizando esse seguro. Então você vai sempre olhar para o CNPJ de quem está porque ainda tem isso, né? Às vezes eu contrato num banco, mas ele está só me vendendo um produto que não é nem dele. Exatamente. Hoje os bancos todos já vendem, a grande maioria já vendem empresas internacionais. Né? O que é importante a gente... Empresas internacionais sediadas aqui, eu digo, no conceito americano, tá? O que é importante eu entender? Qual é a atenção que eu vou ter naquele momento e a consultoria real que eu vou ter. Porque eu digo que muitas vezes o gerente do banco, ele não tem a profundeza das informações necessárias. Entende? E outra, no momento da necessidade, você vai buscar quem? O 0800? Aí entram as diferenças na hora do pagamento. Quem é que vai analisar seu caso? Quem é que vai analisar antes de enviar seu caso? Quem é que vai fazer a BI... Como é que fala? Analisar o documento
de forma mais apurada. Uhum. Então, são Vai te ajudar a preencher aquela documentação já sabendo o caminho das pedras. Sabendo o caminho das pedras, sabendo qual informação relevante para aquele tipo de sinistro, porque tem informações que eu não preciso e que pode me gerar mais necessidade de informações sem necessidade. Então, para fazer é uma consultoria mesmo, né? Um planejamento que ele é feito desde lá de trás. Eu digo que é um planejamento financeiro pautado no seguro. Legal. E na hora do pagamento também você tem que ter um consultor que esteja lá de prontidão para te atender. Por quê? Porque é um momento delicado. Quando eu falo de pagamento de seguro, se seguro de carro já é uma coisa delicada, imagina quando eu tenho um problema comigo. Entendeu? Sem dúvida. Então, procurem profissionais dedicados, eu diria. Tem mais alguma pergunta aí, Léo? Eu lembrei de uma das aplicabilidades do seguro. Quando você quer diluir valor de sucessão, na prática. Vamos lá, detalhando isso, mastigando isso. Eu quero, de alguma forma, não deixar meus bens para todos os meus herdeiros, né? Ou eu quero beneficiar um em detrimento de outro. E hoje a gente legalmente tem essa possibilidade, né? Eu posso dispor de 50% do meu patrimônio e os outros 50% obrigatoriamente seguem o que a gente chama de ordem de vocação hereditária. Eu tive um caso que o titular do patrimônio ele queria deixar o mínimo possível para um dos herdeiros. Acontece. Um dos herdeiros, ok. E dentro do que a gente chama da legalidade, ele tinha essa possibilidade. Então, ele basicamente pegou 50% dele, né? E já dedicou para aqueles que ele queria beneficiar. E os outros 50% necessariamente iria para todos os herdeiros. Mas ainda assim ele quis diluir mais um pouco. Então ele, novo ainda, ele não fez aquela contratação fraudulenta do tipo, cara, já tô velhinho, com 85 anos, vou colocar 70% do meu dinheiro num seguro e vou morrer mês que vem. Meu irmão, isso vai cair, tá? Cai. Jurisprudência é muito pacífica de que o seguro utilizado para fins fraudulentos, principalmente da sucessão, ele cai. Claro, é fraude. É fraude. Fraude é fraude. Não se recomenda, não se faça. Mas ele ainda é muito novo, ele falou, cara, então eu vou pegar parte do meu patrimônio e vou fazer um seguro. E vou indicar as pessoas que eu quero beneficiar. Então, quando a gente estava falando de 3 herdeiros, que era esse caso, e ele queria beneficiar 2, então já 50% foi para esses 2, e ele ainda contratou um seguro, que em vida ele pode dispor desse valor, para beneficiar mais esses 2. Então, ou seja, aquele 50% que em tese seria dividido aqui com o terceiro, foi ainda mais diluído. Então, o seguro também serve para a gente fazer esse tipo de diluição, né? E, inclusive, se em algum momento ele mudou de opinião, sei lá, fez as pazes com o herdeiro desprivilegiado naquele momento, ele ainda pode rever o seguro e poder botar até 100% para ele, se ele quiser. Pode até compensar, né? Exatamente. Então, o seguro, é por isso que eu digo, uma ferramenta Coringa que eu posso ir manobrando ela ao longo dos anos. É por isso que eu digo que é perfeito. O seguro perfeito como vitalício. Em algum momento eu vou disponibilizar. Enquanto eu estiver vivo e capaz, só eu posso determinar para onde ele vai. E na minha ausência, ele vai para onde eu determinei, sem questionamento e sem burocracia. Valor previsível, imediato, líquido. Show de bola. Tem mais alguma? Eu acho que deu para cobrir bastante aqui. Acho que se agora o pessoal não entendeu sobre seguro, é porque realmente tem alguma deficiência, né? E onde é que o pessoal te acha aí, cara? Rapaz, me acha no Instagram, me acha no meu contato pessoal, posso colocar aí para vocês, estou à disposição. Fala teu Instagram, a gente vai deixar o link, mas fala teu e-mail e teu Instagram. Aí, Ícaro Hollenberg é meu Instagram, meu e-mail é icaro@hollenberg.com.br, Hollenberg com 2 L's de mudo. E telefone também, 61-98265-4139, estou à disposição, inclusive para tirar dúvidas. Se tem uma coisa que eu gosto é de conversar sobre seguro, bater papo, esclarecer. Show de bola, meu irmão. Eu te agradeço aqui em nome da nossa audiência, porque realmente é um assunto importante, ele é, de certa forma, um pouco complexo ainda para a cultura brasileira, então a gente está fazendo esse papel aqui de esclarecer. Eu te agradeço por ter vindo aqui fazer esse papel para gente. Eu que agradeço, para mim é uma honra estar aqui, obrigado pelo convite. E você é um Rainmaker, meu irmão. Tá aqui o seu troféu. Vou ter que tirar essa foto tradicional aqui. Vamos tirar essa foto. Quer dar algum recado final, Léo? Não, só me siga no Instagram que eu preciso de gente lá me seguindo, vem. Pode vir.
Ícaro, tem algum livro que você queira recomendar aí pra turma sobre seguro ou sobre empreendedorismo? Que a gente sempre gosta de Lei do perguntar. Triunfo para vendas, eu acho que é a bíblia do vendedor. Porque o Ícaro é um baita de um vendedor. Hoje é uma edição especial sobre seguro, mas a gente tinha papo aqui para falar sobre vendas também. Vamos deixar aí o link na descrição para você. Lembra de curtir, compartilhar esse episódio para todo mundo que você acha que eu acho que é todo mundo, todo empresário, tem que pelo menos saber mais. E aí depois tomar a decisão de contratar ou não, né? Eu digo que informação nunca é demais. Não, é isso. Obrigadão, meu irmão. Obrigado, meu amigo. Valeu, amigo. Valeu. Valeu, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.